Bem-vindos a mais um episódio do videocast Rio Ethical Fashion, com patrocínio do Sebrae, copatrocínio do Shopping Leblon, Instituto E e Osklen. Ei, eu tô aqui pra falar com você que é empreendedor. Eu? Eu não sou empreendedor, não. É sim, isso aí que você tá fazendo agora é empreender. Vender pastel? Isso. Eu só me viro. E hoje você é dona do seu próprio negócio. Eu não sou dona de negócio nenhum, não. É sim, dona do seu próprio nariz, dona da banca. Seu trabalho é importante pra todos nós. E o Sebrae tá aqui pra fazer vocês irem mais longe. Então vocês podem me ajudar? Claro, a gente existe há 51 anos por sua causa. Conte com a gente. Sebrae. Olá, sou Carol Perlingeri, cofundadora do Rio Ethical Fashion, e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Estou hoje com 3 mulheres fenomenais que não medem esforços para avançar a agenda da sustentabilidade na moda brasileira. Camila Zelizoglou, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. A Camila ela é coordenadora de sustentabilidade e inovação da BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Emily Ewell, que é cofundadora e CEO da Panties, marca de calcinhas absorventes que veio para revolucionar a saúde íntima da mulher. E Isabela Barbieri, que é Head de Operações da Almi, marca de calçados carbono neutro do Grupo Arezzo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Para quem não está familiarizado com o tema, as emissões de gás de efeito estufa acontecem em 3 áreas das atividades de uma empresa. A gente tem o escopo 1, que está relacionado às emissões diretas, das operações diretas de uma empresa, o escopo 2, que são as emissões relacionadas à compra de energia, e o escopo 3 são emissões indiretas relacionadas às emissões de fornecedores e também do ato de consumo daquele produto. Então, hoje a gente está aqui para debater como a indústria da moda pode e deve trabalhar para reduzir as suas emissões no Brasil. Lembrando que o escopo 3 é onde está a principal fonte de emissões da indústria. Então, queria começar com Camila. Queria saber um pouco de algumas novidades. Eu sei que você esteve recentemente em Copenhague, né, no final de junho, para o Global Fashion Summit, que é o principal fórum internacional para moda e sustentabilidade. E queria saber um pouco do que você viu por lá com relação ao compromisso do setor da moda né, nessa agenda climática e onde é que o Brasil se enquadra, né, nessa discussão. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer demais, em nome da BIT, ao convite do Rio Ethical Fashion para participar aqui dessa conversa com vocês. Sim, infelizmente tivemos a oportunidade de estar presente no Global Fashion Summit, que tem se tornado uma grande referência mesmo no debate internacional de sustentabilidade. Acho que como o mote principal do evento foi Ambition to Action, então ambição para ação. Eu acho que de fato a gente está nesse momento. O tema está muito atrelado ao contexto atual de urgência da agenda climática, né? A gente já está vendo o impacto do aumento da temperatura na Terra, com os recordes também nesse verão no hemisfério norte, batendo temperaturas aí na casa de 50 graus Celsius. Então, acho que esse pano de fundo do evento foi bastante relevante, e um outro aspecto desse cenário é a política europeia para endereçar a questão do Pacto Verde, da transição energética e de colocar o setor têxtil como muito estratégico nessa transformação, né? Acho que a gente pode destacar, em linhas gerais, o evento engajando o público de líderes e de toda a sociedade que estava ali presente, para a gente seguir para um caminho de mais ação, assumindo compromissos e metas, fazendo a colaboração acontecer. Então, a gente precisa que essa ação inclua diversas vozes, senão a gente não vai ser assertivo no que a gente quer fazer diante dessa cadeia, e formar mais alianças, né? Porque falar em colaboração às vezes é fácil, mas fazer acontecer e, de fato, ser parceiro nessa jornada de uma cadeia muito longa que envolve agricultores, fiações, tecelagens,
a produção da roupa, que é um contexto um pouco diferente da indústria têxtil, o próprio varejo de moda, toda essa cadeia integrada, trabalhando junto para fazer essa transformação, vai ser muito importante, porque a gente está falando de um setor muito complexo. E a política europeia ela vai puxar muito a questão da circularidade, que foi pauta central também no evento, tentando impulsionar aspectos como longevidade desses produtos, reparabilidade, reuso e a reciclagem. Então o foco está muito na questão ambiental, mas não deixando de lado todos os aspectos sociais que a gente sabe que também são desafiadores, principalmente na produção em países que às vezes não estabelecem nenhum salário mínimo, né, para o tempo de produção dessas peças. Então acho que o contexto é esse, e a moda brasileira, e aí pegando o gancho mais da questão da mudança climática, a cadeia nacional de produção e distribuição tem uma oportunidade de ser referência sim nesse tema, porque a gente está falando, quando a gente fala das emissões que você trouxe e são bastante relevantes globalmente, quando a gente olha para a matriz energética nacional, a gente tem uma participação de fontes renováveis da ordem de 80% na energia que é gerada aqui no país. Então, felizmente, a indústria nacional, por esse aspecto, tem acesso a uma energia que é mais limpa e que é menos emissora. Mas, de qualquer forma, o compromisso está dado, individualmente, acho que todos os atores vão ter que trabalhar para endereçar essa questão, assumindo metas e tentando reduzir ao longo dessa cadeia, que, como você falou, quando envolve escopo 3, talvez a emissão nas confecções não é a maior, porque eles usam uma intensidade menor de energia, mas é uma cadeia muito pulverizada, com majoritariamente micro e pequenos negócios conduzindo, né, e liderando essa produção. Então, eu acho que a gente tem uma ótima oportunidade nesse sentido para avançar. Legal, obrigada, Camila. Bom, queria passar agora a bola para Emily e Bella, porque tanto a Pentes quanto a Alme são marcas que já nasceram com o propósito de gerar um menor impacto ambiental possível, né? Mas mesmo assim, eu sei que quantificar as suas emissões e reduzir, né, compensar também suas emissões, não deixa de ser um grande desafio. Então, Bella, eu queria saber como é que a Alme realiza a análise de ciclo de vida dos seus calçados. Se você puder rapidamente explicar o que é análise de ciclo de vida e qual a importância para vocês, né, de fazer esse estudo dentro de casa. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né, mulheres potentes e que são agentes de transformação. E também agradecer em nome de toda a minha equipe, assim como da Arezzo & Co, a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre o que a gente faz. Eu sempre gosto de pensar sobre impacto, entendendo que nós, como indivíduos, geramos impacto, né? Então, quando a gente começa a entender quantitativamente o que a gente gera, tudo fica mais fácil, e aí a gente observa dentro das nossas ações, né, o que a gente pode fazer diferente nos nossos negócios também. E quando eu converso com o meu time comercial, os, enfim, fornecedores, né, e eu dou esse exemplo, fica muito mais fácil. Uma pessoa, para você ter uma ideia, ela gera em média 9 toneladas de CO2 por ano, né, na sua vida. Então, utilizando o transporte público, respirando, enfim, fazendo as suas ações. E para ela conseguir compensar, né, essas emissões, ela precisaria plantar 54 árvores no ano. Então, o que a gente pode fazer diferente na nossa vida para reduzir ainda mais esse impacto? É a mesma coisa a gente pensando no nosso desenvolvimento. Quando você entende o ciclo de vida do produto, né, e aí ele é mensurado a partir do ACV, você começa a pensar que desde o processo produtivo e do design do produto você consegue fazer as coisas diferentes. Então, o ACV, ele analisa cada etapa, né, do produto, do ciclo de produção até o descarte, que a gente sabe que um dia, né, o produto chega ao fim da sua vida. Então, falar isso para a moda exige com que a gente entenda desde o desenho, né, literalmente, a escolha dos materiais, a escolha dos processos produtivos que vão gerar menos resíduos, a escolha da fábrica que utiliza uma matriz energética diferenciada, né, ao tipo de transporte, né, desse produto até as lojas, as casas dos clientes, e também como que esse cliente vai fazer para preservar esse produto da melhor forma, de repente revender esse produto, cuidar desse produto e a forma como ele vai ser descartado. Então, existe metodologia para isso, né? A metodologia do ACV, ela trabalha com várias nomenclaturas ISO, né, para conseguir ter uma
normas técnicas, literalmente. E aí ela mede o impacto, então a gente consegue saber qual que é o impacto de cada produto. Quando a gente começou com esse processo, a gente entendeu um calçado tradicional e um calçado da Almi que pensa, né, tudo de forma diferenciada. E a gente entendeu que o nosso calçado gera em média metade da pegada de carbono de um tradicional. Então eu digo que não é ele não acaba por aí, né? Fazer o ACV, ele necessita olhar para cada modelo que a gente cria, mas também pensar em uma melhoria contínua para a gente reduzir sempre os nossos processos, né? Os nossos impactos ambientais. Então, não é fácil fazer ACV, exige consultoria, exige metodologia, exige cuidado, mas ele dá esse start numa visão de reduzir o impacto cada vez mais. Então, hoje a gente faz isso para cada um dos nossos modelos, não é fácil, né? Exige investimento, exige técnica, mas faz com que não só a Almi, mas como toda a empresa, né, a Arezzo & Co, comece a ver boas práticas, né, em cada um desses aspectos para melhorar e reduzir o nosso impacto. Então, a gente faz isso para tudo que a gente cria e espero que continue sendo dessa forma, né, aí durante toda a nossa vida. E você tem algum exemplo, ou se puder compartilhar, assim, principais lições aprendidas desse dos ACVs que vocês já realizaram, das análises de ciclos de vida? Acho que um dos principais exemplos foi o inicial, quando a gente começou com esse método. Então, saber que você mudar um material, em vez de usar um algodão tradicional, usar um algodão que vem da reciclagem, reduz muito o impacto. O tipo de aviamento reduz muito o impacto. Por exemplo, você trocar o TR, por exemplo, de uma sola de um calçado para um TR Eco, que usa óleos vegetais, reduz muito o impacto e gera aí mais ou menos uma metade de uma pegada de carbono, né? Eu sei que falar de pegada de carbono ainda é muito teórico, né, na nossa visão, mas para desenvolvimento de produto é muito importante, né, fazer essa virada de chave. E a gente é um laboratório dentro do grupo, então, utilizando certos materiais, a gente vai dando dicas, né, para as nossas outras marcas, porque nós temos como companhia metas, né, então a gente tem metas de redução e de inserção de matérias-primas renováveis em todas as marcas. Então, hoje na Almi, a gente trabalha aí com 80%, né, de matérias-primas já que tem esse olhar. Óbvio que tem certas coisas que a gente não consegue fugir, porque precisa de muito desenvolvimento, inclusive dentro da indústria dos materiais, mas a gente está aí nesse caminho e que vai durar aí muitos e muitos anos. É uma melhoria contínua que nunca para. Obrigada. E Emily, a Pentes calcula, né, também sua pegada de carbono de todos os seus produtos e vocês também comunicam isso de uma forma muito interessante. Vocês têm essa etiqueta de carbono, né, que é colocada em todas as embalagens dos seus produtos. Você pode falar um pouco para a gente do que se trata essa etiqueta de carbono e por que, né, qual é a vantagem de ter essa etiqueta de carbono disponível para todo mundo que acessa seu produto? Não, claro, Pentes aparece como uma marca de moda, né? A gente é uma marca de textile, mas também é uma marca de saúde. Então, cada produto da gente elimina muitos produtos descartáveis menstruais. Então, até nasceu o produto, por ser um produto de consumo, já tinha um propósito muito claro ao lado da sustentabilidade para evitar todo o lixo gerado por menstruação. Mas acho em paralelo a gente começou a ouvir de nossos consumidores perguntas, mas o produto é sustentável? E a gente já usava tecidos biodegradáveis, até do Brasil, que o Brasil tem inovações incríveis no mercado ao lado da sustentabilidade. A gente falou, a gente queria tentar mostrar nossos esforços ao lado de matéria-prima, ao lado de toda a produção no Brasil, por exemplo, que a maior produção local também impacta muito a emissão de carbono, como você falou, toda a parte logística, é uma das coisas que faz uma grande diferencial. E quando você vê a cadeia da moda globalmente, a cadeia não é muito local, é muito global, até extremo, não? Então, eu acho que foi mais essas dúvidas dos consumidores que a gente começou a falar, a gente tem que estudar isso, até para a gente melhorar, para a gente focar em redução de emissão. Como você pode reduzir uma coisa que você nem tem número? Não? Então, a mesma coisa com peso. Até pessoal, se você não sabe quanto você pesa, você não consegue melhorar isso. Então, a gente fez esse estudo mais para conseguir levar transparência para o consumidor. Então, toda a iniciativa foi focada nisso. E também transparência interna, como um formato de autoconhecimento, de saber.
realmente quais matérias-primas a gente está usando estão com um impacto menor ambiental, quais processos estão criando um impacto menor ou maior ambiental. Então, a gente fez parceria com o WeCarbon e a gente foi a primeira marca para desenvolver essa etiqueta de carbono que a gente tem em todos os produtos da marca. E a gente também faz compensação de todos os produtos, então todo o portfólio da Pentes é carbono neutro. E para a gente foi uma oportunidade de levar muito comunicação, até de educar o mercado sobre isso, tentar criar um movimento até no Brasil sobre transparência ao lado da emissão de carbono. E a gente viu que a comunidade abraçou isso de uma forma muito legal, porque a gente viu não só matéria-prima, como você falou, logística, embalagem, mas também consumo e a descarte do produto, então realmente 360. Uma coisa que a gente observou que foi muito, a gente não esperava isso, que a parte do uso do produto teria uma emissão muito grande, porque todos esses detergentes de lavar roupa é muito química, e essas químicas realmente têm uma emissão de carbono muito grande. Então, esse autoconhecimento também tem muita oportunidade para inovação. Então, o que a gente fez? A gente lançou uma sabão de coco com enzimas, até que ajuda para tirar a sangue e a leite de nossos produtos, que a gente também tem sutiã para a amamentação. E para diminuir o impacto ambiental também com o uso do produto. Então, para ter essa informação nesse número, a gente fala, gente, como que a gente pode ajudar os consumidores a diminuir esse número ao lado do uso? Então, eu acho isso uma coisa que é interessante, que não só um número para reduzir, mas também para criar inovações no mercado que pode, em toda a cadeia, criar um impacto ambiental melhor. Muito interessante. Obrigada, Emily. E, Bela, vocês também, né, são carbono neutro. Você quer falar um pouco sobre como vocês fazem a compensação? Claro, a gente, bom, primeiro a gente mede, né, a pegada de cada um dos modelos que a gente cria, a gente entende os volumes que a gente produz, né, e hoje nós temos também um parceiro que faz a compensação conosco, que é a Biofílica, que é uma das grandes referências aí no Brasil. A gente apadrinhou um projeto, né, que existe, que a Biofílica já apoia há muito tempo, que é o projeto Red Plus do Jari. Na verdade, ele já virou um programa, porque ele existe há muitos anos, que é um programa de floresta em pé. Então, uma das coisas que a Emily também comentou é sobre você educar o consumidor e o nosso próprio público interno, assim como os nossos parceiros, sobre esse ciclo, né? Então, o ciclo de você desenvolver com menor impacto, produzir com menor impacto, compensar as emissões e ver o resultado disso, né? Dentro de comunidades, de áreas verdes. Então, é muita coisa para a gente falar quando a gente fala de moda sustentável, mas é muito rico, né? Então, é muito bacana como você consegue devolver para a natureza isso, né? E também para as comunidades, enfim. E acho que só queria abrir um parênteses, né? Que eu acho que tanto no caso da Pentes como da Almi, a compensação né, é o que não deu para reduzir. Sim. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso. Não, exatamente. A gente reduz o máximo que a gente pode, mas a gente sabe que sempre vai existir um residual. Afinal, se não existisse, não existiria o consumo, né? E a gente está aqui para servir como uma alternativa para um consumo tradicional, né? Seja de absorventes, como também de calçados. Então, de novo, é a melhoria contínua para reduzir ao máximo, mas esse resíduo ser compensado da maneira mais transparente e mais justa possível. Porque também esse mercado de crédito de carbono tem muitas vertentes, ele está sendo muito falado. Então, as pessoas, você tem que estar aliado a um parceiro muito sério, né, para que esse investimento vá parar no lugar certo. Não, acho que do nosso lado, a gente sempre fala que não existe um produto sustentável, 100% sustentável. Então, acho que colocar um número no produto já ajuda a pessoa a entender isso, que a sustentabilidade é mais sobre um compromisso de melhorar sempre. Então, hoje nossa redução é X, mas talvez sempre tem inovações de matéria-prima, sempre tem inovações até, por exemplo, no ano passado a gente virou toda a energia da Pentes a energia renovável, como energia solar. Então, a gente consegue fazer melhorias cada dia um pouco mais. Então, a gente acredita que isso é muito para a gente, o compromisso de ter esse autoconhecimento, e a gente tem que fazer renovação, recálculo de todos os nossos produtos cada 2 anos. Então, isso ajuda a gente também para ter metas de tipo, hoje nossa Hot Pant é 1,8 de emissão, vamos daqui 2 anos conseguir reduzir 20% isso. E eu acho metas é muito importante para empresas, para a gente conseguir evoluir também na nossa jornada. Definitivamente. Obrigada.
E Camila, vou passar para você agora, né? Porque a BIT exerce um papel muito importante na articulação e no fomento da sustentabilidade na moda brasileira. Então, vou te deixar uma pergunta difícil. Como descarbonizar a moda no Brasil? Bora lá! É a partir dos desafios que a gente vem seguindo e inovando, né? Acho que escutar marcas que têm sido referência nesse processo e que inspiram, isso é muito importante. Acho que a gente tem que cada vez mais dar mais visibilidade para essas boas práticas inspiradoras. Então aqui até um elogio, porque pegando o gancho também do que a gente seguiu ouvindo, né, nos fóruns globais e principalmente no Global Fashion Summit, a questão da comunicação é muito importante. Então trazer transparência, comunicar, e não só comunicar um dado, mas um storytelling, né? Contar essa história, o que está por trás disso, é um papel de educação que essa indústria, que é criativa, ela é inovadora, ela impactou e mudou por gerações, processos, produtos. Eu acho que a gente tem que retomar esse aspecto dessa cadeia de valor. É na inspiração e na criatividade e na inovação que a gente vai conseguir superar esses desafios. A gente partiu para um modelo de estímulo ao consumo que gerou muito impacto, que a gente tem que olhar para isso com muita atenção, mas que a gente pode ser referência, inclusive, para outras cadeias produtivas. Pegando o gancho também da Emily em relação ao aspecto de mensurar. Tem uma mobilização empresarial internacional para garantir que essas metas e mensurações sejam baseadas na ciência. Acho que é outro aspecto muito relevante, né? Que essas empresas e marcas que estão aqui já trabalham nesse modelo. O Science Based Target Initiative foi bastante mencionado também no fórum, não é uma iniciativa nova, né? Hoje em dia, acho que nessa mobilização tem em torno de 360 empresas do setor, tem 6 empresas brasileiras lá, né? Uma delas, inclusive, é o grupo da Arezzo & Co, entre outros. Então, acho que é importante a gente destacar que a indústria brasileira, às vezes, em termos de exportação, ela não está tão presente no mercado internacional. A gente tem um mercado aqui interno muito pujante e essa produção está orientada mais para o mercado interno. Mas a gente está acompanhando e não está atrás daquilo que está acontecendo no movimento internacional. Olhando para isso e olhando para a importância de comunicar melhor o que tem sido feito aqui, mas também gerar um movimento mais integrado de cadeia, a partir das discussões que a gente teve ao longo de muitos anos de uma iniciativa que chama Colabora Moda Sustentável, que já está com uma vida aí longa de 15 anos, trabalhando colaboração com várias lideranças e vários atores do setor, de diversos elos, indústria, varejo, sociedade civil, academia, governo em muitos momentos. Há poucos anos, a discussão, quando esteve mais em voga de mudanças climáticas, começou ali em grupos de trabalho que envolviam indústria, varejo, entre outros, e um movimento dentro da própria Associação Brasileira do Varejo Têxtil, a BVTEX, né? Que tem um comitê de sustentabilidade que também vinha se questionando como que a gente poderia trabalhar esse tema de maneira pré-competitivo nessa cadeia de valor, porque também é um tema muito bom para a gente, né, pilotar iniciativas pré-competitivas. Então, a partir dessas discussões que foram maturando, a gente formou o que hoje a gente entende como uma aliança de descarbonização para a cadeia da moda brasileira. E esse projeto foi iniciado em uma parceria, então, a BIT e a BVTEX, com o apoio do Senai C-Ticket, que é um Senai focado, que fica no Rio de Janeiro, né, e é focado no setor têxtil e químico. E com a condução dos trabalhos pela Rios Partners, que também conduz os trabalhos lá no Colabora Moda Sustentável, a gente está conseguindo fazer com lideranças de indústria varejo e indústria diversos segmentos, fio, tecido, roupa, a gente está conseguindo fazer um processo de aprendizagem formativa sobre esse tema, para até ter um alinhamento entre esses atores do que se entende como redução de emissão, né? Por qual caminho a gente pode seguir aqui no Brasil, porque esse alinhamento de linguagem é muito relevante, porque quando a gente partir para atender as metas que o varejo já está colocando, e são bastante ambiciosas, né, de ser net zero em poucos anos, e, enfim, fazer reduções significativas, toda uma cadeia vai precisar se movimentar, e a linguagem única é muito relevante. Então, o processo formativo ajuda nisso,
E ao longo desse processo formativo, o objetivo é a construção de um guia que seja público e gratuito para todos os atores dessa cadeia. Então, a gente está em processo, né? Essa iniciativa começou em abril, e a conclusão dela vai ficar ali em torno de outubro para finalizar o guia. Provavelmente a gente vai fazer o lançamento desse guia no Congresso Internacional da BIT, que vai acontecer 8 e 9 de novembro, já fica até um convitinho aqui, em Florianópolis. Então a gente vai ter um painel que vai mostrar essa aliança, diversos atores e colocar esse guia à disposição, né, da cadeia. E acho que é um movimento que não para por aqui. A gente já identificou, a gente está trabalhando diferente, né, das outras metodologias mencionadas de ACV, que acho que é a mais completa para a gente falar de impacto, né, e de materialidade. Mas a gente sabe também que ela é custosa, então a gente está tentando trazer uma linguagem que, a princípio seja mais simples, direta, objetiva, para que qualquer perfil de empresa dentro dessa cadeia consiga ir se sensibilizando e assimilando o que ela pode fazer em termos básicos daqui para frente nesse tema. Então, a gente está muito feliz e animado com essa parceria que é inédita em termos de colaboração entre indústria e varejo. Muito legal, muito legal. E acho que, bom, muito legal, Camila, obrigada. Eu acho que isso tem um grande potencial, isso tudo que você contou, de realmente impulsionar, né? Principalmente impulsionar o envolvimento dessa cadeia tão grande que muitas vezes fica esquecida nessas discussões relacionadas a mudanças climáticas. E aproveitando o ensejo, eu queria falar um pouco de escopo 3, né, dos fornecedores, justamente. A gente falou mais cedo que o escopo 3 é de onde vêm as maiores emissões do setor. Então, queria saber, Emily e Bella, o que vocês fazem com a Pentes e a Alme quando vocês pensam nos seus fornecedores? Como é que vocês têm engajado com eles quando o assunto é relacionado a mudanças climáticas e as suas emissões e redução do seu impacto ambiental? Eu acho do nosso lado, quando imagino para vocês também começou esse processo de etiqueta de carbono, de estudar a cadeia de nossos fornecedores, foi um processo bem invasivo, acho, para eles. A gente precisa saber a conta de eletricidade de vocês, qual tipo de eletricidade vocês usam. Esse tecido, o fio, tudo bem, a gente sabe que é modal, mas vem de onde? Esse modal é do Brasil ou foi importado? Então, eu acho que historicamente a moda, a cadeia é tantas etapas que ninguém sabe. Eu compro tecido desse lugar, mas o fio talvez vem de outro lugar. Então, foi um processo que a gente conseguiu até abrir conversa sobre isso. Acho que foi legal porque foi invasivo, talvez deixou um pouco de desconforto, mas também foi um formato de educação para a nossa cadeia de produção. Eu acho que no Brasil, com certeza, tem um grande potencial, oportunidade de a gente criar cadeias que são mais transparentes, não? Então, isso eu acredito muito no Brasil, em ser um grande diferencial. E a gente vê isso até como retailers lá fora, que a gente começou uma expansão para Inglaterra, com Selfridges, Galeries Lafayette na França. E uma das razões que eles queriam Pentes é porque a gente é made in Brazil e que a gente tem etiquetas de carbono, que a gente consegue mostrar transparência ao lado da sustentabilidade. E eu acho, ao lado de impacto, a gente entendeu, claro, nesse processo que a maior coisa a gente pode fazer para diminuir nosso impacto é a matéria-prima que a gente use. Então, isso é uma coisa que não tem como, não dá para ter um poliéster que tem um impacto menor no mercado. Talvez até seja reciclado, nunca vai ser igual. Talvez uma lyocell, um tecido que realmente foi desenhado para ser uma coisa que usa menos terra, menos água na produção, menos químicas também. Então, isso foi uma coisa bacana para a gente. E às vezes não é sempre mais caro. Eu acho isso um grande desafio que a gente gosta de tentar desmistificar um pouquinho, que todo mundo acha, mas é sempre mais caro matéria-prima sustentável. Mas não é. Até se é uma coisa, como se fala, algodão reciclado, às vezes dá para achar fornecedores que estão fazendo de um jeito. E o maior que se escala e fica,
o mais barato que vai ficar, porque é muito preço na indústria da moda, depende da escala e da produção. Então, é muitas coisas que a gente está tentando, até pra gente, por isso é bom, se todas as marcas, por exemplo, vamos falar, da lingerie usam tecidos biodegradáveis como o nosso, vai diminuir o custo para todo mundo. Então, isso seria a gente quer estimular esse movimento e não ver sustentabilidade como um competitive advantage, como uma coisa para competir. Realmente é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer para sobreviver. Então, vamos juntas, não? Não, com certeza. Você comentou sobre aquele estranhamento inicial dos fornecedores, né? Porque eles ficam super ressabiados, né? Imagina, os meus fornecedores, a maioria são gaúchos, né? Eu, gaúcha, sei como as pessoas são meio desconfiadas no início. Então, quando você começa a investigar tudo que está por trás, o fornecedor não está acostumado com isso, né? Então, no início eles ficam meio assim, mas aí você dialoga, você explica o projeto, fala dos cases internacionais, fala de um Green Deal, sobre a importância disso, e mesmo muitas vezes são parceiros que têm objetivos grandes de exportação, como você falou. Né? Então, eu acho que diálogo é super importante, né? Transparência em todos os níveis e sentidos. Então, assim como a gente tem o compromisso de ser transparente com o nosso consumidor final, a gente tem que ser transparente com o nosso fornecedor. Então, aconteceu comigo essa semana uma situação maravilhosa. Uma das minhas fornecedoras de matéria-prima de tecido, ela foi fazer uma visita nas nossas lojas aqui em São Paulo e eu recebi ela lá. E hoje nós temos QR Codes nos nossos produtos que mostram a rastreabilidade, né, do produto. Quando ela acessou o QR Code e viu que o PIN estava exatamente na cidade dela, né, que é uma cidade minúscula do Rio Grande do Sul, mas que tem uma indústria potente e transformadora, ela ficou tão emocionada. E principalmente ela ouviu o meu time explicando na loja, o vendedor explicando sobre a diferenciação dessa matéria-prima. O fornecedor fica super engajado, comovido, porque ele percebe que literalmente a cadeia tem valor, né? Então eu acho que é sobre diálogo, transparência em todos os sentidos e que isso sirva como inspiração, porque eu quero, por exemplo, que esse meu fornecedor consiga fazer as exportações, trabalhar com outras empresas que estejam na mesma batida, mas o que a Emily falou também sobre a escala é muito importante, porque a gente dando esse exemplo e utilizando muito na nossa comunicação, a gente consegue engajar mais marcas e essas matérias-primas também ficam mais acessíveis, né? Porque não sei como que é dentro das matérias-primas para lingerie, mas para calçado tem uma diferenciação grande de preço, né? E aí a gente começa a falar sobre incentivos fiscais, né? Junto dessa rede de colaboração. Então, mas enfim, é muito interessante, assim, como esse compartilhamento da informação engaja muito esse parceiro fornecedor, mesmo estando em outro lugar muito distante do ponto de venda, sabe? Legal. E tem algum exemplo, assim, de alguma vez que vocês tenham pedido para o fornecedor fazer alguma coisa para, enfim, reduzir seu impacto ou mensurar, como a Emily falou, né, seus dados? Vocês viram alguma mudança do lado de algum dos fornecedores depois de um pedido ou até uma conversa ou esse engajamento com vocês? Eu tenho um exemplo muito prático em relação justamente à escala, porque eu trabalho, um dos meus fabricantes parceiros, ele só produz grandes volumes aí de, enfim, muitos dígitos de volume de pares, e pelo entendimento do projeto que a Almi tem, né, de falar de novo, né, ACV, né, de oferecer isso também como um serviço para ele, porque ele começa a perceber valor no investimento do ACV para o negócio dele. Ele topou fechar volumes menores com a gente, né? Então hoje nós temos canais ainda pequenos, né, de vendas. A gente trabalha, ainda não estou na exportação como você, né? Mas a gente tem 2 lojas físicas, tem o e-commerce, tem alguns parceiros comerciais no Brasil. Então a nossa produção não é de milhões de pares, né? E aí eu fico feliz de perceber que o meu fornecedor entende a minha proposta de produto e quer estar junto, sabe? Então ele aceitou fazer uma produção em menor escala porque temos esse propósito. E isso a gente começa a ver não só no fabricante, mas também na matéria-prima, sabe? Então é interessante, assim, como realmente vira um grande movimento colaborativo, como você comentou, sabe? Da cadeia completa de valor. Sim.
Não, muito interessante isso, eu acho pra gente, eu sinto que a gente dá muito trabalho para nossos fornecedores, tá? Eu não sei se não mas são só com vocês. certeza eu acho isso não uma... são só vocês, desculpa. Não, exato, eu acho, vocês, tipo, o mercado precisa disso, mas também a gente pede muita informação sobre saúde de nossos tecidos, sobre nossos produtos, então a gente tem o Ecotec, sabe, outros tipos de... A gente está muito perto da nossa cadeia de produção, mas eu acho que é mais um processo educacional e também para elas é uma oportunidade de aprender e também preparar para um novo mercado que realmente vai precisar de mais produtos sustentáveis e mais pensamentos sustentáveis. Mas eu acho que um exemplo é um fornecedor nosso falar, vamos focar na entrega semanal, e a gente está otimizando muito logística entre fornecedores sempre. E eu acho que isso é uma coisa que reduziu muito o nosso impacto na cadeia de produção, porque a gente consegue, se a gente organizar melhor os pedidos, a gente pega tudo de uma vez, a gente tem muito CD em Sorocaba, vai para Sorocaba e a gente faz toda a organização de lá. Então, para a gente conseguir centralizar e otimizar com nossos fornecedores diretos, é muito melhor do que cada fábrica que a gente trabalha faz essa organização, porque fica muito mais... não, cada um faz de um jeito, então a gente, eu acho, usando essa otimização ajuda bastante a gente. Legal, obrigada. E bom, eu queria mudar um pouco o assunto, enfim, para a gente falar sobre como é que a gente pode escalar soluções, né, mais sustentáveis, de menor impacto e que também isso está relacionado também com a questão do acesso, né, de fazer com que produtos de menor impacto se tornem mais facilmente acessíveis de forma geral. Você quer começar, Camila? Posso começar sim. Eu acho que a gente tem no Brasil alguns diferenciais, eu mencionei um pouquinho, mas a gente tem um arcabouço legislativo bastante robusto em termos de questões trabalhistas, quando a gente compara com os nossos maiores competidores no mundo. O Brasil é recordista de ratificação de convenções da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo. E na questão ambiental também, porque a gente tem um histórico relevante nesse tema, em termos de legislação, de licenciamento ambiental, quando tem uma grande instalação. Eu acho que a gente tem que ampliar a cultura de olhar para esse tema como uma oportunidade, que eu acho que isso tem sido cada vez mais puxado, inclusive nas relações dessa cadeia de valor, quando se trabalha com uma marca que puxa esse tema, esse movimento ele é mais célere. Hoje a gente tem uma cadeia no Brasil, em termos, olhando para a confecção, né? Tem um grande volume de empresas certificadas também, a gente tem a certificação nacional da BBTEX, mas a gente também tem esses movimentos de certificações internacionais que olham para aspectos de produtos químicos, sim, especificidades, digamos, né, na agenda de sustentabilidade. Eu acho que as oportunidades em termos de escala vão estar em produto. Eu acho que tem um ponto que no mundo ainda a gente não tem um volume significativo de solução, que é quando a gente olha para reciclagem, e principalmente quando a gente olha para reciclagem de produtos pós-consumo. A gente sabe também que o resíduo no aterro, ele gera muita emissão, então acho que esse é um dos gargalos que a gente vai ter que trabalhar de maneira muito colaborativa e inovativa para ver, para estimular que cada vez mais os produtos que sejam colocados no mercado, eles tenham um potencial de reciclabilidade maior, né? E explorar aquilo que já está posto, que a gente pode retransformar. Porque, como foi comentado, é uma cadeia super longa, olha quanto investimento em todos esses elos. A gente está, quando uma roupa é pronta, gente, tem um agregado de valor ali, em diversos sentidos, muito grande, né? Uhum. Então, acho que quanto mais a gente estimular o próprio consumidor a olhar para isso de maneira relevante, os investimentos já estão olhando para isso de alguma forma, mas tem que ser um movimento mais robusto de diversos atores da sociedade entendendo a relevância desse tema. E quando a gente parte para o olhar para a exportação, de fato eu acho que a gente tem uma grande oportunidade com aquilo que está sendo colocado em termos legislativos lá fora, né? A gente já tem aspectos que a gente já se considera bastante competitivos, e eu acho que se de fato o mercado vai querer comprar mais sustentável, vai querer ter produtos mais sustentáveis, processos mais sustentáveis,
a gente vai conseguir endereçar isso nesse movimento. Porque aqui no Brasil a gente também tem instituições muito fortes, né? A gente tem uma Apex Brasil, que é uma agência de fomento às exportações e investimentos. A BIT tem uma parceria de longuíssima data com eles, de 20 anos já, tentando estimular essa cadeia a olhar mais para a exportação também, né? A Pentes até é uma das nossas membros lá associadas. A gente tem o Sebrae, né, uma parceria, um convênio mais recente para ajudar na sensibilização e pegar na mão. A gente está falando muitas vezes de pequenininhos, né, que estão ali isolados num ritmo e um método de produção muito célere para pagar as contas e fechar a folha de pagamentos, né? Então, assim, essa é a preocupação do dia a dia do empresário pequeno. Então, a gente vai ter que ser mais assertivo naquilo que a gente oferece em termos de solução e sensibilização. E esses aspectos que elas comentaram da cadeia de fornecimento, eu acho que a gente está num momento de muita pressão no Brasil, o cenário econômico não está fácil, as vendas não estão fáceis. Então, acho que toda a cadeia, de alguma forma, fica pressionada. A gente vai ter que colocar, inclusive, para o governo a importância dessa isonomia competitiva. A gente tem uma informalidade muito grande ainda no Brasil e a sobrevivência dos negócios formais precisa lidar com, né, competir com essa informalidade nacional e internacional. Então, acho que trabalhar também bastante essa questão da isonomia e de valorizar aquilo que é formal e que é produzido com boas práticas é um caminho, assim, que é muito relevante para fazer essa transformação acontecer de maneira mais escalável, digamos. Os desafios são muitos, né? Sim. Bela, você quer compartilhar um pouco os desafios que você vê na Almi? Eu acho que é uma grande bola de neve, né? A gente está falando de educação de consumidor, né? Onde, ao passo que as pessoas têm mais conhecimento, mais consciência, a partir da educação, elas entendem que as escolhas que elas fazem podem mudar muita coisa. É a educação das pessoas que trabalham dentro do negócio, né, da cadeia produtiva, mas também acho que um dos grandes desafios é competitividade de preço, né, porque hoje, enfim, a gente trabalha com um público interno brasileiro, né, a Almi eu considero, enfim, uma marca para classe A, porque a gente não tem um produto barato, né, para grande parte da população é algo de luxo. Estou falando de um preço médio de R$300, né? E quando a gente pensa no que as pessoas realmente estão investindo o seu dinheiro, né, para muita gente, é uma questão aí de colocar um prato na mesa, né? Então, eu sei que eu ainda estou falando com uma camada da população que é mais elitizada, mas que, enfim, tem mais educação. Então, eu acho que, assim, pensando em escalabilidade, são vários pratos, assim, a educação, a questão de preço, você ter um incentivo fiscal para marcas e empresas que estejam fazendo a diferença nas questões climáticas, porque hoje a gente ainda não tem normas para isso, né, não tem práticas, enfim, né, que vêm muitas vezes das associações da indústria. Para que a gente consiga deixar isso mais forte. E no nosso caso, algo muito legal é a gente fazer parcerias com marcas que já são maiores do que nós, né? Porque aí a gente começa a chegar em outros pontos de venda, outros públicos, e principalmente olhando para o mercado da moda, para pessoas que não obrigatoriamente são conectadas com a moda sustentável, porque ainda é algo muito nichado para muita gente, né? Então, quando você começa a colocar um produto que tem boas práticas dentro de uma marca, né, a partir de uma collab, por exemplo, que não obrigatoriamente fala sobre isso com o seu público, as pessoas já começam a olhar com outros olhos e pensam, opa, tem alguma coisa interessante aqui, né? Então, enfim, a gente tem que dar as mãos, né? Porque são muitas frentes para fazer essa escalabilidade acontecer. Sim. Não, eu estou super alinhada com você. Eu acho que o meu primeiro ponto realmente é preço, né? Que a gente nunca vai conseguir democratizar produtos sustentáveis ou escalar produtos sustentáveis sem democratizar produtos sustentáveis. Então, para mim, isso é a coisa que realmente tem uma maior potencial para criar uma transformação no mercado. Para a gente até gosta de tentar democratizar nosso produto o máximo possível. Então, quando a gente lançou a linha como Sempre Livre, por exemplo, foi a calcinha absolutamente mais barata do mercado global e a gente conseguiu fazer uma engenharia do produto para realmente deixar a mesma tecnologia funcionando muito mais barato. E agora a gente está no mesmo processo de fazer de novo isso.
Então, é um compromisso, porque a gente nunca vai criar o impacto que a gente quer como marca sem conseguir chegar a mais pessoas e ter um produto mais acessível possível. Mas eu acho também, ao lado da educação, clientes também têm que escolher produtos mais sustentáveis. Então, a gente pode inventar 1000 produtos super bacanas, super sustentáveis, mas se as pessoas não compram, nosso impacto é zero, não? Então, um precisa do outro, não? E a gente tem que inventar também para até despertar as pessoas. Então, é quase um ciclo, não? Que a gente vai trabalhando e todos os dias, não? Fazendo essa troca com a comunidade, mas também focado na parte interna ao lado financeiro para conseguir gerar mais acessibilidade ao produto sempre. Obrigada. E bom, nossa última pergunta. Eu queria saber de vocês, né, dado que de forma geral o bom comportamento ainda é opcional, acho que a gente trocou umas mensagens sobre isso outro dia, Emily. Então eu queria saber qual o papel de cada uma de vocês como agente provocadora dentro dessa indústria da moda no Brasil. Pode começar, Camila. Puxa aqui. Olha, eu acho que eu tô há alguns anos, né? Completei inclusive 15 anos de Avit recentemente. Então tô numa jornada nesse setor, venho de uma área mais olhando para a agenda de negociações internacionais. E mais recentemente focando minha energia mesmo no tema de sustentabilidade e inovação. Eu acho que a entidade ela tem uma responsabilidade bastante grande de cobertura nacional em um país que é continental. Então, um dos desafios, e eu acho que é um compromisso nosso como time, não só meu, é de olhar para as pontas e entender o local, entender o regional. Porque quando a gente fala de sustentabilidade também, uma realidade é o Sudeste, outra é o Nordeste, Norte, assim. A gente tem realmente diversas situações distintas e que a gente vai ter que ter essa sensibilidade de conseguir atender os diferentes públicos, principalmente via os nossos parceiros locais, que são os sindicatos que representam as indústrias locais. Então, acho que a gente tem uma rede interessante para trabalhar nesse sentido. O papel da BIT, o meu, é muito de articulação, é de fazer ponte, é de fazer colaboração. Acho que a gente não vai fazer nada de grande impacto sem ser dessa forma. Acho que não tem como, com uma indústria tão complexa, com um país continental, a gente vai ter que estar com um time reforçado, otimista, de quem acredita que é possível. Porque é complexo, mas não é impossível, né? Então, eu acho que é muito isso, essa disposição de dar o suporte, que também é papel da entidade, de ajudar na sensibilização, de falar sobre o tema, de alertar o que está acontecendo lá fora. E tudo isso a gente faz com essas várias, diversas parcerias que a gente tem com atores, e isso acho que é um ponto de destaque. Lá fora se fala em colaboração e eles têm visto a importância da colaboração. Mas como já foi mencionado aqui também, as relações são em lugares muito distintos, com culturas muito distintas, muito longe um dos outros. Então a gente tem essa oportunidade no Brasil de um ambiente que facilita a colaboração, né? A gente tem todos os elos presentes aqui no Brasil, a gente tem uma indústria relevante que emprega muito, a gente está falando, né, de 25 mil empresas formais, que empregam muita gente. Então, eu acho que a gente tem um ambiente que a gente pode seguir considerando otimismo para avançar. Então, eu tô aqui nessa disposição, né? Acho que cada vez mais dá mais energia, porque a gente vai encontrando mais gente com essa disposição. Isso acho que é importante, né? Como ser humano, eu preciso também dessa energia que é compartilhada. Então, acho que é um pouco disso, é um prazerzão estar aqui com vocês, como sempre. Obrigada. Emily? Eu acho que para a gente deveria não ser opcional, claro, esse comportamento, mas como pioneira, como líder também no nosso segmento, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, não de ser líder comercial, mas ser um líder também em boas práticas, também em comunicação, na educação do mercado. Então, por exemplo, a gente é a primeira marca clinicamente aprovada do mundo no nosso segmento, então queria até mostrar comprovação ao lado da segurança da saúde do nosso produto. Isso é uma coisa quase se fosse regulação que a gente está fazendo só para a gente mesmo, né? Que é muito raro ver uma empresa que quer ser regular. Mas a gente acha responsável, sabe? Então, eu acho
coisas assim que ajudam muito para a gente mostrar a importância disso. Eu também acho que a metodologia do Sistema B é uma metodologia muito boa, até para conseguir comparar empresas de boas práticas em geral de sustentabilidade, porque, claro, não é só ambiental, sustentabilidade é muito mais do que isso, sobre pessoas também, como você comentou. E isso também criou para a gente uma jornada como empresa, como a gente pode melhorar cada vez mais. Então, nossa primeira pontuação foi 109, agora está 122. Então, a gente está realmente trabalhando firme e forte para conseguir ser líder também em todas essas boas práticas ao lado do nosso impacto. Você, Bela? Eu acho que o meu papel, assim, como Isabela, indivíduo, né, é muito ser uma eterna otimista, né, que nem a Camila falou. E eu acho que conectar, né, o meu propósito pessoal, enfim, o estilo de vida que eu gosto de trazer fora do meu trabalho, a minha realidade de trabalho. E dentro do meu ambiente, né, como a Almi é parte de uma grande empresa, Resin Co, que tem muitas práticas sustentáveis incríveis, até olhando para o social, somos uma empresa B também, construir esse diálogo, sabe? Então, acho que eu sou da formação de comunicação social, sou da publicidade, então, construindo um discurso, eu tendo a querer vender bem o meu discurso, então, eu preciso fomentar isso dentro, seja com as minhas manas, né, eu brinco, as marcas parceiras do grupo, seja com os meus consumidores, seja com os meus parceiros fornecedores, porque eu acredito muito que essa colaboração só vai acontecer, né, com o diálogo, com o otimismo, para mostrar que dá para fazer. Somos uma startup, né, que mostra que a gente consegue mudar um setor que é extremamente tradicional, né? Então, eu acho que a gente acaba... É difícil a gente dividir um pouco o nosso momento pessoal, né, e o nosso momento profissional, mas conectando essas duas coisas, esse é o caminho, sabe? É sobre diálogo e otimismo e pensar que dá para fazer, né? E é maravilhoso estar aqui, né, e ver que tem tanta gente querendo mudar também, e mesmo quem tá nos assistindo. Então, agradeço muito e eu sugiro a gente manter, inclusive, esse diálogo, porque foi maravilhoso estar aqui com vocês. Gente, super obrigada, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, mais uma conversa incrível do Rio Ethical Fashion. Obrigada demais. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Valeu, muito bom.